Diz assim a palavra de Deus, igreja, olha, Paulo, na escola de Tirano, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam impertinentes e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Algumas pessoas ali, igreja, não gostavam e não aprovavam a obra, a igreja. Então as pessoas se reuniam para falar mal da igreja. Hoje não é diferente, Tem pessoas que sem motivo falam mal da obra de Deus. Será que falam mal dos pastores também? Fala mal dos pastores? Fala mal de mim aí fora. Nada missionário não fala não, né? Fala também? Meu Deus do céu. A dos obreiros não fala não, né? Fala também? Fala mal de você? Misericórdia. Esse mundo é terrível, né? As pessoas são terríveis. E por que falam mal? Porque não aceitam as palavras de Jesus. As palavras de Deus, para quem está nas trevas, incomoda, sabia? Para quem está no submundo da destruição, a palavra de luz, ela causa tormento. Lembra daquela vez que Jesus estava no caminho, e aí de repente vem de encontro a ele um gadareno, né? E ele falou assim: o que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo? Já vem nos atormentar? Jesus não havia falado nada, só que a luz, o poder que está em Jesus, atormenta aqueles que estão nas trevas, ou aqueles que se levantam como inimigos. E muitos são aqueles que se levantam contra a obra de Deus. Mas aí eu te pergunto: ainda que o mundo se levante contra você, você vai parar? Vai desistir? Vai regredir? Ah, pastor, estão falando mal de mim ali, eu não vou lá não. É ali que você tem que ir, para mostrar quem está na sua vida e quem tem transformado a sua vida. Paulo, ele sabia que ele não era bem-vindo àquele lugar. Ele sabia que aquele lugar olhava para ele de lado, com um olhar condenativo. Tem lugares que a gente entra e as pessoas já começam a olhar assim, para você, de lado. Você sabe que você não está sendo bem-vindo ali. Tem pessoas que inventam uma desculpa e já vai logo saindo: tchau, 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 chegando os crentes aí, né? Estou indo embora, sem motivo. Essa pessoa não gosta da gente, por quê? Porque está nas trevas. Só as trevas não gostam da luz, e você não deve se incomodar com isso, porque entre as trevas e a luz, as trevas não têm nenhuma chance, sabia? A palavra de Deus diz que aonde a luz habita, as trevas têm que ser o quê? Dissipadas. Ou é o contrário? É onde as trevas habitam, a luz tem que ser dissipada? Não. É onde chega a luz, as trevas têm que sair. É assim. E significa o quê? Que a luz sempre vai prevalecer.
o que está na sua vida sempre vai prevalecer, igreja. Quem está com você sempre vai prevalecer. Significa que eu também, estando com Ele, eu vou o quê? Prevalecer. Eu vou vencer. Mas ali naquele ambiente, era um ambiente pesado. Eles não gostavam do caminho que era pregado, né? Paulo, apartando-se dele, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então Paulo ele começou a criar uma estratégia. Olha, o lugar aqui é pesado, mas nós não vamos fugir não. Nós vamos aqui criar uma estratégia, porque nós vamos prevalecer. Tem lutas que parecem desiguais. A luta que Paulo e os discípulos estavam enfrentando, aparentemente não tinha jeito para eles vencer. Tem lugares que você chega que é tão pesado que muitas vezes dá vontade de logo sair correndo. O negócio aqui está pesado, não vou ficar aqui não, estou indo embora. Mas ainda assim nós não devemos fugir. Isso serve não somente para os ambientes, mas também para as lutas pessoais, comuns. Serve também contra os seus adversários. Tem adversário que enfrentamos que parece que a luta é desigual. Olha o exemplo de Davi e o gigante. Todos olhavam para Davi e olhavam para o gigante, e você acha que apostavam em quem? Eu acho que naquela época não tinha apostas, né? Ou tinha? Não sei. Mas tinha opiniões. Tinha pessoas que olhavam para Davi, meu Deus do céu, o que esse menino está fazendo aí? Olha lá, tira seu irmão dali, rapaz. Será possível? Seu pai está sabendo que ele está ali? O gigante vai esbagaçar ele. Vai esbagaçar. Não tem jeito, olha o tamanho dele, olha o tamanho do gigante. Ou seja, aos olhos humanos, tem lutas, igreja, que para a sociedade, você e eu já perdemos. Tem situações que as pessoas vão falar assim: olha, não tem jeito não, irmão. Você está gastando o seu tempo, você não está vendo que não tem cura, você está vendo que não tem jeito. Olha, não adianta essa correria toda não adianta continuar lutando, não tem como você vencer. Para eles, você já perdeu. Mas aí eu te pergunto, será que importa isso para você, igreja? Até que ponto importa o que os outros pensam ao seu respeito? Tem pessoas que se importam demais. Tem pessoas que falam: olha, o que você pensa a respeito dessa situação? Aí a outra pessoa fala: olha, se eu fosse você eu desistia. Aí mesmo, né? Vou ouvir o seu conselho, vou desistir. Pessoas fracas. Porque a nossa vida não pode ser regida pela opinião, e principalmente pela opinião daqueles que não creem, daqueles que são derrotados, daqueles que temem o mal, que têm medo do adversário. E são muitos os que têm medo do adversário, são muitos os que são tímidos, são muitos aqueles que fazem acordos, são muitos, igreja. Mas você e eu não somos regidos pela palavra do homem, somos regidos pela palavra de Deus. Então muitos ali se levantaram contra Paulo e os discípulos. E aí Paulo reuniu os discípulos e ele falou: olha, nós temos que ter uma estratégia. E aí, Paulo, nós vamos embora, vamos sair daqui hoje? Não, nós vamos ficar aqui um tempo. Eles estão pensando que nós vamos fugir, mas nós não vamos fugir não, porque o que está em nós vai prevalecer diante daquilo que está na vida deles.
Mas Paulo, são muitos, sim, mas quem está conosco é mais forte. Nós vamos ficar aqui um tempo. E eles foram ficando. A Bíblia diz que durou isto por espaço de 2 anos. 2 anos. Você acha que foram 2 anos de paz? Não. 2 anos de luta. 2 anos de tribulação, de afronta, de humilhação. Eles poderiam ir embora, mas como seria o testemunho de Paulo e os discípulos? Fracassados, derrotados. Como que o inimigo iria olhar para Paulo? Aquilo ali eu já venci. Uma vez que eu criei uma situação, e aí eles ficaram com medo, olha, e foram embora. E uma vez sendo vencido pelo inimigo, ele começa a criar espaço, ele começa a se acostumar, sabe, igreja? E Paulo sabia disso. Então Paulo ele falou: não, nós vamos ficar. Quanto tempo, Paulo? Nós vamos ficar o tempo que for preciso, mas nós não vamos sair daqui com esse testemunho negativo. E a palavra diz que durou isto 2 anos, dando ansejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Aí falavam para Paulo: mas Paulo, o que nós vamos ficar fazendo aqui? Nós temos sido humilhados, nós temos sido apedrejados, nós temos sido afrontados, todos os dias é uma luta. E Paulo falou: não, todo mundo tem que ouvir a palavra de Deus. Foi para isso que nós fomos chamados. Então, se estamos enfrentando lutas, mas aquilo que Deus deu como missão na nossa vida tem que prevalecer, e vai prevalecer. Ele colocou isso no coração. E entenda uma coisa, igreja: quando a luta, a situação pareça impossível de vencer, lembre-se da missão que Deus te deu. Lembre-se daquele que está na sua vida. Lembre-se da sua aliança que você fez com Deus, e certamente você vai prevalecer nas suas lutas. Paulo se lembrava, ele guardava isso como ensejo, né? Olha, todo mundo tem que ouvir a palavra de Deus, tanto judeus como gregos. E no 11 diz assim, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia o que, igreja? Milagres extraordinários. Por que Deus fazia milagres através das mãos de Paulo? Porque ele não fugiu. Por que você tem visto milagres acontecer na sua vida, na vida dos seus irmãos? Porque estes não têm fugido. Tem pessoas que chegam aqui cheias de problemas, e elas recebem a mesma palavra que nós estamos recebendo, mas muitos não prevalecem. Muitos dizem: não tem jeito, não tem saída, todo mundo já falou para mim que eu estou perdendo tempo na igreja. Olha, eu não vou ficar na igreja não, eu estou perdendo tempo, já falaram para mim que não tem jeito, não tem como mudar a história. E a pessoa dá ouvidos e não prevalece, e acaba perecendo, perdendo, acaba não conseguindo ver a vitória, a bênção que tanto almeja. Mas Paulo prevaleceu, permaneceu por 2 anos, e Deus fazia milagres através da vida e das mãos de Paulo. E não eram qualquer milagres, a Bíblia diz que eram milagres extraordinários, milagres grandes, muito grandes, como estes que nós contamos aqui. Amém, igreja? Você precisa de milagres? Todos nós não precisamos? Então o que nós temos que fazer? Permanecer,
Ah, mas a luta está grande, mas a luz é mais forte do que as trevas. O meu Deus é mais forte do que o mundo. Aquele que está em mim é mais forte do que os problemas. Permaneça. Amém, igreja? E você vai ver o milagre extraordinário acontecer na sua vida. A Bíblia diz que a fama de Paulo foi crescendo por causa daquilo que Deus fazia na vida dele. Tem pessoas que nem te conhecia, sabia? E hoje te conhecem pelo seu testemunho. Pelo seu testemunho. Teve uma época mesmo, quando a gente tinha chegado aqui na Bahia, e as pessoas conheciam a gente pelo nosso testemunho. Ah, você é aquele lá do testemunho. Ah, essa família aqui, ó, do testemunho. Pronto, todo mundo nos conhecia pelo testemunho. Ou seja, o testemunho chega na frente. O milagre, ele é tão grande na sua vida, igreja, o que Deus está fazendo, que as pessoas estão observando. As pessoas estão entendendo da onde tem vindo a sua força. Tem pessoas que olhavam para você e falavam: olha, eu não entendo. Essa pessoa enfrenta lutas todos os dias, e todo dia ela conta testemunho. De onde que vem a força? Hoje ela sabe de onde que vem a força. A sua força vem de Deus, da sua fé. Quando alguém fala para você: olha, desista, e você fala: não vou desistir. Enquanto houver vida, há esperança. Eu estou lutando, eu acredito, Deus vai mudar a história. E Deus tem feito isso no nosso meio. Amém, igreja? Adiante diz aqui, ó: a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Olha aí, está vendo? Os espíritos que faziam parte da escuridão, os espíritos malignos, eles faziam o quê? Iam embora. Você já deve ter visto alguma pessoa assim, como se fala, cheia, né? Possuída por vários demônios. Pessoas que carregam sobre si uma legião. Tem muita gente assim no mundo. Tem muita gente assim aí fora, igreja. E essas pessoas, elas sofrem demais. Elas não sabem o que estão fazendo. Elas não têm forças para reagir. É triste a vida destes que não tem condição de lutar, igreja. Mas a Bíblia diz que aqueles que perseveram, os inimigos, os espíritos malignos, eles não têm forças nem para permanecer. Ou seja, onde chega o servo de Deus, o mal faz o quê? Vai saindo. Tem que ir embora. O ambiente muda, a luz toma conta, o testemunho acontece. É isso que Deus quer fazer através de você. Que aonde você chegar, os milagres aconteçam, coisas boas começam a acontecer, testemunho. Olha, meu irmão, minha irmã, que bom que você chegou. Depois que você chegou, as coisas começaram a dar certo. Olha, as portas se abriram. Olha, Deus é contigo, hein? E é mesmo, igreja. Deus é na sua vida, e não despreze isso. Não despreze. Teve uma vez que nós íamos fazer uma visita no hospital, e aí alguém chegou assim, um familiar, e falou assim: aliás, antes nós falamos assim: nós vamos lá no hospital, vamos fazer uma oração lá e a pessoa vai receber alta. E aí nós fomos, né? E aí quando chegamos lá, aí o acompanhante falou assim: ô pastor, tá do mesmo jeito, o médico passou mais cedo, falou que não ia dar alta,
E é aquilo, né? A gente tem que acostumar. E a gente estava de passagem marcada já para viajar. Eu vou perder isso aí, vou perder um monte de coisa, e vai dar tudo errado. Ou seja, o acompanhante, né? E nós ali falamos: não, nós viemos aqui para orar e vai dar tudo certo. Ela vai receber alta hoje, vocês vão viajar tranquilamente, vai dar tudo certo. Não, o médico já falou, já passou aqui, e esses médicos não passam 2 vezes, é só uma vez por dia. Agora só amanhã, aí no outro dia era feriado. Agora só na semana que vem. Não, vai ser hoje. Nós viemos aqui justamente para trazer aquilo que esse paciente precisa. E a gente estava na fé. Isso foi lá em Santa Cruz Cabrália, né? E aí nós chegamos, fizemos uma oração. Aliás, falando para ele assim: olha, vai lá conversar com o médico. Não, mas o doutor já falou: não, vai lá conversar com o médico. Fizemos uma oração e ele foi lá conversar com o médico. Aí quando o médico falou: não, eu já ia lá eu já ia liberar já. Como assim? Não, já está tudo bem já. Não, eu passei lá, eu olhei lá agora. Ou seja, quando nós estávamos lá, o médico passou, observou, e aí Deus tocou no coração dele. Ele foi lá e deu alta para a mulher, né, para a esposa. E aí na mesma hora recebeu alta, estava bem já. Mas esse bem acontece depois do quê? Da oração, da determinação, daquilo que nós acreditamos, igreja, e da presença que está na nossa vida. E esse casal se tornou muito grato à obra de Deus através da nossa vida, muito grato. Ou seja, é isso que Deus quer fazer através da sua vida. Aonde você chegar, as coisas devem acontecer e as pessoas falarem: olha, este é o homem de Deus, esta é mulher de Deus. Amém, igreja? O testemunho. Mas para que isso aconteça, nós temos que fazer o quê? Prevalecer, permanecer. Nós não podemos fugir. A Bíblia diz que eles levaram pedaços de panos pessoais, né, aventais, lençóis, e ali aqueles que usavam eram retirados espíritos malignos. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Olha o que aconteceu aqui. As pessoas observando você, elas acham que é fácil, né? Elas acham que é só colocar a mão e que as coisas acontecem. Não, não é assim não. É luta, é sacrifício, é consagração. Você poderia estar agora no seu sofá, na sua poltrona, né? Aquela lá que você comprou, faz até massagem, né? Ah, pastor, é muito boa a minha poltrona. Quando eu chego lá, tem vezes que eu durmo na minha poltrona. Você poderia estar lá, mas você veio, sentou aí nessa cadeira. Essa cadeira também faz massagem, o botão é invisível. Então você veio, você abriu mão do conforto lá da sua mansão, porque é a sua mansão, não é, mãe? Por mais simples que seja, a casa é uma mansão para a gente. Nós estávamos viajando mesmo, meu Deus do céu. Fomos em Salvador na reunião, aí viemos por Itabunas, e uma viagem longa. Mas quando a gente chegou em casa, doce lá, como é bom estar em casa. E olha que a nossa casa não tem luxo não, ali é só dormitório. Se você for lá, você falta isso, falta aquilo, falta um monte de coisa. Mas para a gente é uma mansão, né? Para nós é uma mansão. Então você saiu da sua mansão, você vem para a igreja, um sacrifício.
para buscar o quê? A unção sobre a sua vida. Então é um sacrifício. E tem pessoas que não querem se sacrificar, que é tudo de graça. E aí alguns olhando para Paulo, é desse jeito que ele faz? Isso aí também eu faço. Olha, tem uns demônios ali, vamos expulsar os demônios. É só fazer que nem Paulo faz. Não é só imitar, né, as ações físicas, tem que imitar a fé. Uma vez o apóstolo falou assim: olha, eu acho engraçado vocês ficam tentando imitar a minha voz, o meu jeito de andar, o meu jeito de vestir. Não precisa isso para Deus abençoar, não. Imita a minha fé, que aí Deus vai abençoar o ministério de vocês. É verdade, tem que imitar a fé. Amém, igreja? Imita a fé, que aí vocês vão ver resultados na vida de vocês. Então eles queriam imitar o jeito de Paulo, né, orar. Mas oração sem fé resolve? Não resolve. E aí eles falaram assim: olha, pelo Deus que Paulo prega, né, esconjuro-te por Jesus a quem Paulo prega. Mas no 15 diz assim: mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Você acha que os demônios te conhecem? Conhece. Eles conhecem também aqueles que estão lá fora, brincando de religião, ou aqueles que ficam procurando te imitar o jeito de você vestir, o jeito de você falar. Eles conhecem também. Os demônios também conhecem aqueles que não querem nada com nada. Eles sabem quem é você. Eles sabem o que você tem feito, como você tem perseverado. Ele conhecia Paulo, ele sabia que era Jesus, conhecia Jesus. Ele falou: olha, eu conheço a Jesus, eu sei quem é Paulo, eu sei, ele ali está perseverando. São 2 anos que esse homem está aí, perseverando, luta em cima de luta, e ele não arreda o pé, ele enfrenta. É valente esse homem. Olha, eu já enfrentei ele algumas vezes, e todas as vezes que eu enfrento, eu apanho. O demônio sabia que Paulo não era brincadeira. Nós não estamos aqui para brincar, igreja. Nós estamos aqui para receber de Deus a autoridade para vencer. É o que você está recebendo hoje, a autoridade para vencer os problemas. Amém, igreja? E aí, os demônios possessos, né, de espírito maligno, saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Está vendo aí o que o inimigo quer fazer com as pessoas? Ferir, machucar, rasgar tudo que tem, e as pessoas saíram o quê? Humilhadas, fugindo. Mas nós não vamos fugir. Vamos, igreja? Deus não chamou a gente para a gente fugir. Deus não chamou você para você olhar o problema e sair correndo. Não. Deus te chamou para você enfrentar o problema. Deus chamou Davi para ele enfrentar o gigante. Deus chamou Davi para ele resolver a situação. Nós somos um tipo de Davi também, sabe, igreja? Porque o que tem se levantado de gigantes sobre nós, sobre a nossa vida, tentando se impor, né? Você está vendo o meu tamanho? Você está vendo o tamanho do meu pai? É assim que você tem que responder. Você está vendo o tamanho dele? Eu estou vendo o seu tamanho, mas diante do meu pai, você é pequeno. Amém, igreja? Amém. E aí os demônios humilharam aqueles filhos de Seva, humilharam
machucaram e prevaleceu sobre eles, a ponto deles fugirem, ou seja, com a derrota. E a pior coisa não é somente fugir, não. Em algum momento a gente pode até dar um passo para trás, mas esse passo para trás é para a gente dar um salto para frente. Isso faz parte da nossa vida. A vergonha maior não é fugir, a vergonha maior é fugir com a derrota. Com a derrota. Por que você está fugindo? Não, eu fui derrotado ali pelos inimigos. Ou seja, essa é a vergonha maior, que não pode acontecer jamais na vida de um cristão. Tem muito cristão, infelizmente, contando derrotas e se acostumando já a isso. Nós não podemos se acostumar, igreja, a derrotas. Pastor, mas nem todo mundo é 100% vencedor. Mas não se acostume a contar derrotas, igreja. Muitas falhas e derrotas que aconteceu foi justamente por falha nossa. Talvez porque não conhecíamos a palavra, mas hoje nós conhecemos e sabemos que a condição está na nossa vida para vencer. Aí eles saíram fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, e assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era o quê? Engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos do que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Olha essa palavra, guarda essa última palavra. Prevalecia poderosamente. Tem alguma coisa que pode fazer a palavra de Deus regredir, recuar, sair correndo? Nada. Mas infelizmente o ser humano, por não conhecer a palavra, acaba o quê? Fugindo. E o pior, fugindo com a derrota. Deus não nos chamou para fugirmos. Quem crê não foge, enfrenta e vence. E Deus te escolheu para vencer. E certamente essa adversidade que você está enfrentando, igreja, você já prevaleceu, você já venceu, se permanecer na palavra. Permaneça com essa palavra, e você vai contar o seu grande testemunho. Testemunho extraordinário você vai contar nesta obra. Amém? Quem recebe, diga: eu tomo posse em nome de Jesus. Glorifica bem forte em nome de Jesus.